Olá, que bom ter essa companhia de novo aqui na nossa exploração. Sabe como funciona? A gente pega um monte de fontes, anotações, cadernos, artigos e, bom, a gente cava fundo para achar o ouro, sabe? Aquelas informações que fazem a diferença. Exatamente. Destilar o essencial. Isso, e olha, a gente sabe que o dia a dia é aquela correria, né? Então a ideia é um conteúdo denso, sim, mas de um jeito, Leve. tranquilo de ouvir. Perfeito para encaixar na rotina. Pois é, no trânsito, lavando aquela louça que parece não ter fim, na academia, é um jeito de usar o tempo para se manter atualizado. E ó, fica o convite esperto. Segue a gente lá no Instagram, @inserir nome do perfil no Instagram aqui. Lá a conversa continua, né? Isso mesmo, tem mais coisa, a gente troca ideia, bem legal. Ah, e um aviso importante. Essas nossas análises, elas vêm de cadernos de estudo. É um processo, sabe? A gente está aprendendo junto aqui. É uma construção contínua. Totalmente. Então, a gente quer muito que quem está ouvindo acompanhe essa jornada, comenta lá no post do Insta, pergunta, diz o que achou. A gente cresce junto nessa. A participação é fundamental. E para quem está firme nos estudos, uma dica que pode ajudar. Já pensou em criar playlists por matéria, tipo no seu aplicativo de música ou podcast? Ah, isso organiza bem. Demais, facilita muito na hora de revisar. Bom, recados dados, vamos ao que interessa hoje. O nosso mergulho vai ser nos fundamentos. Administração pública, direito administrativo. A base de tudo, né? Exato. De onde veio isso? Quais são aqueles conceitos-chave que, tipo assim, a gente precisa ter na ponta da língua? Bora desempacotar? Bora. E começar pela origem é essencial. Para entender o direito administrativo hoje, a gente tem que voltar lá para a Revolução Francesa, 1789, o Estado de Direito nascendo ali. Assim, a Revolução Francesa, marco histórico total, mas não só pelas mudanças políticas, né? Foi ali que surgiram umas ideias-chave, imagino. Com certeza. Ideias liberais, a necessidade de limitar o poder absoluto do Estado. Foi um momento de pensar como a gente organiza isso. E aí entram conceitos como separação de poderes, a ideia de que o próprio Estado tem que obedecer à lei, a tal da legalidade. Perfeito. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso tudo começou a moldar a relação do Estado com as pessoas de um jeito diferente. Certo. Mas como essas ideias, assim, na prática, viraram o direito administrativo? Tem referências boas sobre isso, né? Tem sim. Uma análise interessante, por exemplo, destaca 3 conquistas da Revolução que foram cruciais. Primeiro, o princípio da legalidade. Acabou a ideia do "o rei pode tudo". Agora, o Estado só age com base na lei. Limite claro. Exato. Segundo, a separação de poderes. Dividir as tarefas de legislar, executar e julgar para evitar a concentração de poder. Faz todo sentido. E a terceira? A Declaração dos Direitos. Foi um reconhecimento formal de que as pessoas têm direitos que nem o Estado pode atropelar. Isso criou terreno para um direito específico, para regular essa atuação estatal, sabe? Entendi. Então não é mais um Estado que faz o que quer, mas um Estado que tem regras, limites e deveres. E tem aquele caso famoso, né? O caso Blanco, França, 1873. Parece que foi um divisor de águas. Foi sim. O caso Blanco é super emblemático. Uma menina foi atropelada por um carrinho de uma empresa ligada ao Estado. A questão era, o Estado responde por esse dano como se fosse uma pessoa qualquer usando o Código Civil? E a resposta foi? A resposta do Tribunal de Conflitos francês foi um sonoro não. Eles disseram que a responsabilidade do Estado era diferente, exigia regras próprias, um direito específico, o direito administrativo, e até um jeito diferente de julgar. Ah, então ali ficou claro que o Estado joga com regras diferentes. Exatamente. Embora alguns apontem uma lei anterior, a Lei 28 Pluviose, do ano 8º de 1800, como um marco normativo importante, o caso Blanco foi o que realmente, digamos, cristalizou essa ideia de um regime jurídico especial para a administração. Interessante essa construção histórica. E hoje, como a gente define esse ramo do direito? Tem definições clássicas, né? Tem várias. Uma muito usada o define como o ramo do direito público que cuida da função administrativa e dos órgãos que a exercem. Simples e direto. Mas imagino que já tentaram definir de outros jeitos, né? Ah, sim. Tentaram focar só no serviço público, mas a administração faz mais que isso.
Tentaram limitar o poder executivo, mas os outros poderes também têm funções administrativas. É um campo vasto, mas a essência é essa: organizar e controlar como o Estado administra a coisa pública. Certo. E onde a gente busca as regras desse jogo? Quais são as fontes do direito administrativo? A fonte número 1, a principal mesmo, é a lei. E aqui lei é em sentido amplo, viu? Inclui a Constituição Federal, claro, que está no topo. O chefão de tudo. Isso. Mas também as leis comuns, os tratados internacionais que o Brasil assina e internaliza, e até normas como decretos, regulamentos. A ligação com a lei, no Brasil, é muito forte. É o princípio da legalidade que a gente falou. Mas não para por aí, né? Não é só o que está escrito na lei formal. De jeito nenhum. A doutrina é super importante. São os livros, os artigos, a opinião dos estudiosos da área. Eles ajudam a gente a interpretar a lei, a entender os conceitos. É uma fonte indireta, mas, nossa, essencial. E as decisões dos tribunais? A jurisprudência? Fundamental também. A jurisprudência mostra como os tribunais estão aplicando a lei nos casos concretos. Quando uma decisão se repete muito, ela vira um guia, né? Orienta todo mundo. A própria administração, os cidadãos, os advogados. E os costumes? Aquilo que todo mundo faz há tempos, mesmo sem lei escrita. Entra nessa lista? Entra, mas, com cuidado. Os costumes podem ser fontes, sim, principalmente para preencher uma lacuna na lei, sabe? Quando a lei não diz nada sobre um ponto específico, ou para detalhar algo que a lei já permite. Mas tem limites para isso, imagino. Tem. O costume nunca pode ir contra a lei. A lei sempre tem a palavra final. Se a lei diz A e o costume é B, vale o A. E claro, as decisões anteriores da própria administração, os precedentes administrativos, também funcionam como um guia interno. Entendi. É um conjunto, então. Lei, doutrina, jurisprudência, costumes. Tudo ajuda a formar o direito administrativo. Exato. É como montar um quebra-cabeça. A lei dá as peças principais, mas as outras fontes ajudam a ver a imagem completa. Legal. Agora, vamos para um termo que está em todo lugar. Administração pública. Parece simples, mas tem mais de um significado, né? Tem sim. A gente pode olhar para a administração pública de duas maneiras principais. A primeira é o sentido objetivo, ou material, ou funcional. Aqui, o foco é no que a administração faz, qual é a atividade dela. E que atividades seriam essas, principalmente? Uma classificação bem conhecida agrupa em 4 grandes áreas: fomento, polícia administrativa, serviço público e intervenção. Opa! Vamos rapidinho em cada uma, para a gente visualizar melhor? Claro, fomento é quando o Estado dá aquele empurrãozinho para a iniciativa privada fazer algo que interessa a todo mundo. Um financiamento com juro baixo para a agricultura, por exemplo. Um incentivo. Isso. Já a polícia administrativa é o contrário. É o Estado colocando limites, restringindo direitos individuais pelo bem da coletividade. Pensa nas regras de trânsito, na vigilância sanitária, nas normas de construção. Aquelas regras que às vezes incomodam, mas são necessárias, né? Até fixar horário de banco ou de comércio entra aí. Entra. Tem até súmulas do STF sobre isso, confirmando que o município pode regular horário de estabelecimento comercial, por exemplo. É poder de polícia. Entendi. E serviço público? Serviço público é talvez a mais óbvia. É o Estado prestando diretamente ou autorizando alguém a prestar aqueles serviços essenciais. Saúde, educação, transporte público. O dia a dia da relação com o Estado para muita gente. Exato. E por último, a intervenção, que é quando o Estado regula e fiscaliza setores específicos da economia, tipo o setor bancário, de energia, telecomunicações. Define as regras do jogo nesses mercados. Beleza, deu para ter uma boa ideia das tarefas da administração nesse sentido objetivo. E qual é o outro jeito de olhar para ela? É o sentido subjetivo, ou orgânico ou formal. Aqui, a gente não olha mais para o que é feito, mas para quem faz. Quem são os sujeitos que realizam essas atividades? Ah, então são as estruturas, as pessoas. Isso. É o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que compõem a máquina do Estado. A União, os estados, os municípios, as autarquias tipo INSS, as fundações públicas, os ministérios, as secretarias e todos os servidores que trabalham lá. Entendi. O quem
em vez do que. E aquela diferença rápida entre administração introversa e extroversa. O que é isso? É bem simples. Introversa é a relação interna, dentro da própria estrutura da administração. Um órgão falando com outro, um ministério com uma autarquia. Extroversa é a relação da administração com quem está fora, os cidadãos, as empresas, a sociedade em geral. Perfeito. Clareou bastante. Isso tudo nos leva a uma pergunta-chave. O que faz o direito administrativo ser diferente? O que é esse tal de regime jurídico administrativo? Essa é a alma da coisa. O regime jurídico administrativo é basicamente um conjunto de regras e princípios que dão um tratamento especial para a administração pública quando ela se relaciona juridicamente. Não é o mesmo regime que vale para as relações entre particulares, sabe? Um tratamento especial. E ele se baseia em quê? Ele se apoia em dois grandes pilares, que até parecem opostos, mas na verdade se equilibram: as prerrogativas e as sujeições. Prerrogativas. Isso soa como poderes, vantagens especiais para a administração. Exatamente isso. São poderes que a lei dá para a administração para que ela consiga cumprir sua missão, que é atender o interesse público. A ideia por trás disso é um princípio fundamental: a supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público. Quer dizer que o interesse de todo mundo vem antes do interesse de uma pessoa só. Em regra, sim. Quando tem um conflito, a tendência é que o interesse da coletividade prevaleça. Mas não é absoluto, claro. Tem que ter ponderação. Consegue dar um exemplo prático disso? O exemplo clássico é a desapropriação. Imagina que precisam alargar uma avenida importante para melhorar o trânsito, interesse coletivo. Mas para isso precisam usar parte de um terreno particular, interesse individual. O Estado pode desapropriar, ou seja, tomar aquela parte do terreno, pagando uma indenização justa, claro. Entendi. O bem comum justifica essa vantagem do Estado? Isso. Outro exemplo são as chamadas cláusulas exorbitantes, nos contratos que a administração faz. Elas permitem que a administração mude o contrato ou até termine ele sozinha em certas situações, algo que não rola num contrato normal entre duas empresas. Mas, de novo, sempre dentro da lei e com justificativa. Ok, entendi as prerrogativas, os poderes. E as sujeições seriam o outro lado da moeda. Os limites, as obrigações. As amarras. Perfeito? É exatamente isso. Se as prerrogativas dão poder, as sujeições impõem limites, deveres, restrições à administração. Elas existem porque o interesse público não é do governante, não é do administrador. Ah, ele não é o dono da coisa pública. Não, ele é só um gestor. O interesse público pertence à sociedade. O princípio que fundamenta as sujeições é a indisponibilidade do interesse público. O administrador não pode abrir mão desse interesse, não pode fazer o que quiser com ele. E como isso amarra a administração na prática? Um exemplo. O exemplo mais claro é a obrigação de fazer concurso público para contratar a maioria dos servidores. Está lá na Constituição. O governante não pode simplesmente escolher o amigo ou o parente. Ele está sujeito a essa regra que busca garantir isonomia e selecionar os mais capazes. Faz sentido. Evita o favoritismo. Exato. Outro exemplo. O dever de cobrar os tributos devidos. O fiscal não pode simplesmente perdoar uma dívida porque simpatizou com o devedor. Aquele dinheiro é público, indisponível. Ele tem que cobrar. Entendi. Então, prerrogativas e sujeições, poder e limite. Essa tensão que o regime jurídico administrativo tenta equilibrar. Fascinante. Agora vamos para os faróis que guiam essa atuação toda, os princípios. Começando por aqueles que a própria Constituição Federal já deixa bem claros, né? Isso. O artigo 37 da Constituição de 88 é o ponto de partida. Ele traz 5 princípios expressos que valem para toda a administração pública, não importa se é federal, estadual ou municipal, e nem se é executivo, legislativo ou judiciário atuando administrativamente. É o famoso LIMP. LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos dar uma passada rápida por cada um? Legalidade a gente já meio que falou, né? Só pode fazer o que a lei permite. Exato. É a diferença fundamental para o particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. A administração não. A lei é o mapa e o trilho dela.
Mesmo quando tem margem de escolha, a chamada discricionariedade, essa escolha tem que estar dentro das opções que a própria lei deu. Certo. E impessoalidade? Não ter cara. É isso. Agir de forma objetiva, pensando no interesse de todos, sem beneficiar amigos ou perseguir inimigos. Tem dois lados principais. Um é proibir usar a máquina pública para se promover pessoalmente, tipo fazer propaganda com nome e imagem do político. Ah, aquela proibição de promoção pessoal com dinheiro público. Isso. E o outro lado é tratar todo mundo igual, sem privilégios indevidos. É aqui que entra forte a questão do nepotismo, sabe? Nomear parente para cargo de confiança. Que é proibido, né? Tem até súmula vinculante do STF sobre isso. Exatamente, a súmula vinculante 13. Ela veda essa prática porque fere diretamente a impessoalidade e também a moralidade. Cargo público não é herança de família. Falando em moralidade, é a mesma coisa que ser honesto na vida pessoal ou tem diferença? Tem uma diferença sutil, mas importante. A moralidade administrativa é um conceito jurídico. Exige do agente público não só honestidade, mas também ética, boa-fé, lealdade com a administração. É agir de acordo com os padrões de conduta que se espera de um bom administrador. Então o ato pode ser legal, seguir a lei direitinho, mas ainda assim ser inválido por ser imoral administrativamente? Pode. Se ele desviar da finalidade pública, se for feito com má-fé, mesmo que formalmente siga a lei, ele pode ser anulado por violar a moralidade administrativa. Está muito ligado à ideia de probidade, que tem até lei específica para isso. Entendi. O P do LIMP é de publicidade. Significa que tudo tem que ser transparente, aberto. A regra geral é essa. Transparência total. Os atos da administração têm que ser publicados, divulgados oficialmente. Para quê? Para que a sociedade possa saber o que está acontecendo e fiscalizar. É um pilar da democracia. Mas tem exceção, né? Nem tudo pode ser escancarado. Claro. A própria Constituição protege o sigilo em casos que envolvam a segurança do país ou a intimidade das pessoas. Hoje em dia, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, e a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ajudam a regular essa questão. Como o governo lida com os dados pessoais dos cidadãos, por exemplo, tem regras bem específicas na LGPD para garantir a finalidade pública e proteger a privacidade. Complexo esse equilíbrio entre transparência e privacidade. E o último, do LIMP? Eficiência. Esse veio depois, né? Com uma emenda. Veio sim com a emenda 19 de 98. Eficiência não é só fazer mais barato, viu? É buscar o melhor resultado, com qualidade, rapidez, bom atendimento. É fazer a máquina pública funcionar bem e entregar o que a população precisa. Não basta fazer, tem que fazer bem feito. Exatamente. É entregar valor público. Limpe na memória, então. Mas a gente sabe que o direito não se resume ao que está escrito de forma expressa na lei. Tem outros princípios importantes que, mesmo não estando lá no artigo 37, são fundamentais para o direito administrativo, certo? Os implícitos. Com certeza. São princípios que a gente tira do sistema como um todo, da lógica da Constituição e das leis. A gente até já mencionou os dois principais, que são a base de todo o regime jurídico administrativo. Assim, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Esses mesmos. A supremacia justifica as prerrogativas, o poder. A indisponibilidade justifica as sujeições, os limites. Eles são como o sol e a lua desse sistema. Além desses dois gigantes, quais outros princípios implícitos são cruciais para a gente entender? Olha, destacaria mais dois pares que andam juntos. Primeiro, razoabilidade e proporcionalidade. São como primos. Exigem que a administração não haja de forma absurda, ilógica, exagerada. Tem que ter bom senso, né? Basicamente isso. A razoabilidade pede coerência. A proporcionalidade pede equilíbrio entre o meio que a administração usa e o fim que ela quer alcançar. A medida tem que ser adequada, necessária, não pode ter um jeito mais suave de fazer a mesma coisa, e o benefício tem que valer a pena em relação ao custo ou à restrição que ela causa. É evitar o exagero, mas também não pode ser omisso, tem que proteger o suficiente. Entendi. Evitar os extremos. E o outro par importante. Segurança jurídica. Esse é vital. Busca dar estabilidade para as relações.
As pessoas precisam confiar que as regras não vão mudar do nada e que as decisões tomadas serão respeitadas. Protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. E a confiança das pessoas nas ações do governo, imagino. Exato. É a proteção da confiança legítima. Se a administração agiu de um jeito por muito tempo, criando uma expectativa justificada no cidadão, ela não pode simplesmente mudar de ideia e prejudicar essa pessoa sem uma boa razão. É aquela ideia de não agir contra os próprios atos, sabe? A lei que limita o prazo para a administração anular seus atos que beneficiaram alguém, salvo uma fé, é um reflexo disso. Faz todo sentido, dá uma previsibilidade. E tem mais algum implícito relevante? Rapidamente podemos citar a especialidade, que diz que as entidades da administração indireta, autarquias, fundações, só podem fazer aquilo para que foram criadas. E a sindicabilidade, que garante que todo ato administrativo pode ser controlado, seja pela própria administração, seja pelo judiciário. Ninguém está acima do controle. Ufa! Quanta coisa importante. Recapitulando rapidinho então. O direito administrativo surgiu lá atrás, com a ideia de limitar o poder do Estado. Ele tem um conjunto de regras próprias, o regime jurídico, baseado na tensão entre poder, prerrogativas, e limites, sujeições. E tudo isso é guiado por um monte de princípios, alguns escritos na Constituição, o LIMP, e outros que a gente entende pela lógica do sistema todo: supremacia, indisponibilidade, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica. É uma ótima síntese. E o mais legal é ver como esses conceitos, que às vezes parecem abstratos, legalidade, eficiência, razoabilidade, aparecem o tempo todo na nossa vida. Na licitação de uma obra, na multa que a gente recebe, na fila do posto, na fiscalização de um bar. É verdade. A forma como o Estado age ou não age afeta todo mundo diretamente. Exato. E essa é a provocação que fica, né? Com certeza. Fica o convite para quem nos ouve pensar. Onde a gente vê essa tensão entre o poder do Estado e os limites no dia a dia? Em que situações esses princípios parecem estar sendo seguidos direitinho? Ou talvez nem tanto. Refletir sobre isso nos torna cidadãos mais atentos, mais críticos. Excelente ponto para a gente fechar. E queremos muito saber o que mais chamou sua atenção nessa análise. Qual conceito ficou aí na cabeça? Conta pra gente lá nos comentários do post dessa conversa no nosso Instagram, inserir o nome do perfil no Instagram aqui. Sério, a participação de quem ouve é o que move a gente. É o nosso combustível. Total. E se curtiu esse bate-papo, não esquece. Segue o perfil, deixa aquele like, avalie a gente com 5 estrelas aí na sua plataforma de áudio. Isso ajuda demais a gente a chegar em mais gente. E claro, compartilha com quem também pode se interessar por entender um pouco melhor como o nosso Estado funciona. Compartilhar conhecimento é sempre bom. E não esqueçam da dica das playlists por matéria. A organização é tudo na hora de estudar. Facilita muito a vida. Muito obrigada pela companhia nessa exploração de hoje. Foi um prazer desvendar esses fundamentos aqui. Até a próxima. Até a próxima.